Durante todos esses meses de postagem, desde o lançamento do livro, muitas pessoas compartilharam comigo seus sofrimentos, seja no privado, seja colocando algumas observações nas postagens. Isso me sensibilizou muito desde o começo e também me deu muita força para continuar com as postagens, continuar com os vídeos, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com essas pessoas um dos lutos mais difíceis que eu já vivi. E porque todos os lutos são diferentes, a gente sabe disso, né? Já foi falado várias vezes. Mas alguns lutos, eles ainda são agravados pela situação em que a pessoa que nós amamos partiu. E eu vivi essa situação no dia de hoje, 12 de dezembro, está fazendo 4 anos que uma pessoa que eu amava muito, que era o meu sobrinho, de 36 anos, partiu de uma forma abrupta, brusca, avassaladora, que desmoronou toda a família e me desestruturou profundamente. Os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, todos são muito especiais para mim, né? Mas esse sobrinho, além de ele ser especial como ele era, né? Eu também tinha uma relação que, vamos dizer assim, que ultrapassava essa relação de tia, porque era uma relação quase espiritual, a gente pode dizer assim. As relações de consanguinidade, os afetos, já são muito fortes e eles equilibram e desequilibram o sistema familiar. Mas com ele foi alguma coisa que desde muito pequeno sempre teve muita empatia entre nós. Enfim, 12 de dezembro de 2018, um dia extremamente quente, né? Talvez como uma onda de calor como essa de agora, o meu sobrinho caminhava pela calçada, voltava de uma caminhada e um carro parou em cima dele, caiu em cima dele, capotou e caiu. E ele partiu naquele momento ali. Essa forma foi uma forma que nos deixa perplexos, porque a gente começa a se perguntar: quem somos nós diante deste mundo? Quem somos nós nesta vida que estamos assim completamente expostos a uma ruptura, a uma mudança, a um rompimento de estrutura de uma vida inteira, né? E que de um segundo ao outro pode nos deixar completamente sem chão, né? Sem chão, sem céu, sem paredes, sem nada. Esses são lutos extremamente difíceis de viver, porque além das relações serem muito fortes, né? E eu não comparo aqui a relação de uma mãe com um filho, porque eu tenho um filho e filho é outra coisa, né? Filho é uma relação visceral, assim, daquele ser que saiu de nós. Então, eu nem gosto muito dessa coisa de dizer é quase um filho, é como um filho para mim. Não, não é como um filho, porque filho a gente tem, né? Ele se forma, ele nasce, ele está dentro de nós, né? E ele vai para o mundo. É outra coisa. Talvez, às vezes eu digo, é quase como um filho, porque jamais será um filho ou uma filha, porque não nasceu de mim, né? E essa entrega ao filho e à filha é algo que depassa qualquer situação de vida, eu imagino. Mas
era um sobrinho muito amado por mim, com uma relação muito especial. E quando ele parte, dentro daquele processo de enlutamento, né? Eu já vinha nessa reflexão de aprendizados com os lutos, com as mortes, né? Eu me perguntava o que aprender desse luto, né? Não queria aprender nada com esse luto, com essa perda, né? Não queria que ela tivesse acontecido. Então, se eu pudesse não ter que aprender com essa perda, seria melhor. Então, teve um sofrimento muito grande, assim, e a partir deste luto teve uma transformação muito grande em mim também. No livro Dentro da Pele tem um capítulo dedicado a ele e eu não conto nem a metade do sofrimento, assim, porque seria muito pesado, né? E também tem a questão de respeitar as pessoas que também sofreram muito por ele, né? A esposa, as irmãs, a mãe, outras tias, né? Outros tios, primos, né? Mas foi um luto em que eu me perguntava o que aprender, o que levar deste luto para mim. E eu achei que... e agora eu vou falar uma coisa que eu digo muito, assim, que a gente não deve endeusar os mortos, né? Tem esse hábito de endeusar os mortos, mas não é isso que eu quero fazer, porque tudo que eu falar dele é realmente verdade. Ele era um menino lindo, querido, estava sempre de boas, ele sorria o tempo todo, ele nunca dizia não, ele fez tudo o que tinha que fazer e tinha um olhar profundo, né? Enfim, tudo isso é verdade, eu não estou endeusando, é verdade mesmo. Mas o que eu precisava aprender, então, se eu tive uma relação tão doce, de uma troca tão amorosa com ele, tão empática, né? Eu achei que eu precisava aprender sobre a morte. E aí eu comecei a pensar mais sobre a morte, não só sobre o luto, mas sobre a morte na nossa vida. E o quanto ela está presente em nós e pronta para qualquer momento tomar conta de nós. A gente nunca sabe o que vai acontecer no momento seguinte, né? Então, esse foi uma das questões assim que eu mais difíceis para mim, né? E o que eu quero realmente dizer assim nesse vídeo, me solidarizando então com essas pessoas que tão se prontificaram a contar das suas dores, né? E dos seus sofrimentos a partir das postagens, é que o luto não termina, apesar de eu ter um vídeo que diz o luto termina quando, ele não termina porque ele cessa da gente pensar e da gente vivê-lo, né? O luto faz parte da experiência humana, então ele sempre vai ser algo que estará presente na nossa vida. Os anos podem passarem, mas o luto por aquele ser amado, ele vai continuar existindo. Só que não com tanto sofrimento e com tanta dor como nos primeiros dias ele esteve presente na nossa vida. Nos primeiros dias de ruptura com a realidade, né? Aquela realidade em que o morto estava e de repente não está. Então, assim, quando é que a gente resolve o luto, né? Quando é que ele termina? Ele não termina porque ele faz parte da condição humana. E a gente resolve alguns lutos, a gente aprende muitas coisas com eles e se torna fortalecida, se fortalece com ele também, né? Porque a gente se torna uma outra pessoa. Mas tem lutos que a gente aprende a conviver com eles, né? Não com aquela dor tão forte, tão grande, mas sim com uma saudade, né?
E talvez uma das coisas que eu tenha aprendido muito no luto do meu sobrinho foi respeitar a vida e a morte das pessoas. A gente precisa respeitar quando elas chegam, a forma como elas vivem no transcorrer das suas vidas e como elas morrem e quando elas morrem. Deixá-los morrer, né? Deixá-los partir. É o mínimo que nós podemos fazer, porque nós não temos nenhum poder sobre a partida de alguém, a forma como será. Isso é algo que é para todas as pessoas, independente de cor, de gênero, de idade, nada, é igual para todas as pessoas. Nós não temos poder sobre a partida de alguém, né? Porque é algo que está além de nós. A morte está além de nós. Ela tem uma grandiosidade que quando ela chega, ela tira aquilo que nós amamos e leva embora. E essa é uma realidade que vai chegar para todas as pessoas, né? E que vai chegar o dia também que nós vamos sair deste mundo e deixar outras pessoas com saudade, com seu luto, né? Então, alguns lutos, a gente convive com eles. E também porque algumas vezes eu escuto algumas pessoas dizerem, mas como tu resolveu tantas coisas, né? De lutos e de perdas. Eu não sei quanto a gente resolve. Alguns lutos, algumas perdas nos fortalecem e que são naturais, por exemplo, a perda da mãe, a perda do pai, né? E nós nos fortalecemos com ela, porque se nós olhamos com um olhar delicado e receptivo sobre a vida dos nossos pais, nós acabamos incorporando em nós essa força, né? E o luto do meu sobrinho, por mais que eu tenha, ainda é um desafio aprender a respeitar a vida das pessoas, a vida e a morte das pessoas, né? Nem é uma negação, é uma consciência mesmo. Se não tivesse acontecido, eu gostaria mais. Mas não aceitou a morte. Não, eu aceito, eu respeito. Mas seria tão bom se ele estivesse aqui. Mas não está, né? Então, eu quero me solidarizar com essas pessoas que, contando as suas histórias, as suas dores e os seus sofrimentos, confiaram na minha receptividade. E hoje eu estou contando uma grande dor, né? Uma grande saudades que eu tenho desse meu sobrinho. E ainda assim, alguma coisa que diz, poxa, ainda é complicado quando eu lembro. Alguns momentos é menos, outros momentos eu ainda fico, nossa, talvez sempre seja assim. E muitos de nós passamos, eu não sou diferente por ter vivenciado isso. Muitas mães, muitos pais, muitas esposas, né, maridos perdem seus entes queridos no auge da vida. Então, não é uma lamentação, é dizer também para as pessoas que me confiaram o seu sofrimento que a gente trabalha esses lutos, que a gente aceita, mas a vida nunca mais será a mesma. E eu tenho esse luto ainda pendurado, né? Ainda dizendo, aconteceu, mas se não tivesse acontecido, né? Então, o vídeo de hoje é um vídeo, assim, meio longo, muito especial. Eu não preparei nada, eu queria mesmo que as coisas brotassem, assim, de mim. E além de compartilhar com algumas pessoas que me seguem no Instagram e que têm dado seus depoimentos, assim, esse vídeo também é uma homenagem ao meu sobrinho,
no 4º ano de sua morte, a sua passagem foi tão fantástica, cheia de problemas, cheia de erros, cheia de desenganos, repleta de arrependimentos, repleta de dores, como qualquer pessoa. Mas a presença, a energia que ele trouxe para cada um de nós foi tão importante que até hoje ela está presente na nossa vida. Então esse vídeo é também para homenageá-lo, para dizer: Fabiano, nós nunca vamos te esquecer, nós não te esquecemos, mas nós aceitamos o teu destino, mas não te esquecemos, te amamos para sempre.